Graça e paz a todos em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de 3 João. Hoje nós vamos dar início ao último livro dos 3 livros, das 3 cartas de João, do apóstolo João. Nós passamos, acho que aproximadamente 2 meses, trabalhando a primeira carta de João. Passamos 1 mês trabalhando a carta de 2 João, aliás, 1 mês não, 15 dias. E nós iremos dar início à terceira e última carta de João. Então hoje, carta de João, terceira carta de João, versículo 1. Amém? Oi. Vai dar um resumozinho da passada. Calma. Porque na outra não... Tá anotado, né? Agora estão fazendo o dever de casa. Vai lá e assiste. Tá gravando, filho? Tá sim. Atira o nível. Eu sou um déspota. Vai lá e vê o que é que significa déspota em grego. Então vamos lá, irmãos. Brincadeiras à parte. Terceira carta de João, versículos do 1 ao 4, diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te damos graça e mais uma vez colocamos diante de Ti a Tua palavra e também o nosso coração. Pedimos que o Senhor prepare, Senhor, como o Senhor sempre tem feito a cada dia, a cada culto, a cada estudo, a cada ensino. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Humildemente nos colocamos diante de Ti com os corações abertos e sedentos de ouvir a Tua palavra. Que ela nos conforte, que ela nos console, que ela, Senhor, nos edifique, nos encoraje, mas que ela também nos confronte, que ela também revele, não aos outros, mas a nós mesmos, a feiura do nosso coração e por assim sendo, Senhor, que ao ver a feiura do nosso coração, possamos querer, como o cântico que nós acabamos de cantar, ter um coração igual ao do Senhor. Não igual ao nosso, não como o nosso coração, mas um coração como o Teu, Senhor, disposto a obedecer e cumprir a Tua vontade. Então, faz assim com cada um de nós, usa a Tua palavra com esse propósito e nos abençoa e nos edifica através dela. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração e desde já queremos te agradecer, hoje e sempre. Amém, Senhor. Como nós sempre estamos fazendo, eu quero fazer uma breve recapitulação daquilo que nós aprendemos já, não apenas com a segunda carta de João, mas também com a primeira carta de João. Tendo em vista que essas cartas, elas têm um objetivo em comum, né? E o objetivo em comum é qual? Advertir sobre os falsos mestres. Então, tanto a primeira carta como a segunda carta, como também a terceira carta, elas têm esse objetivo, advertir a igreja contra os falsos mestres. Mas na primeira carta, apesar dele advertir contra os falsos mestres, ele diz qual é a verdade, qual é o mandamento que a gente deve seguir. E o mandamento é
crer no Senhor Jesus e amar o próximo como a ti mesmo. Então esse é o mandamento. Esse é o mandamento que a primeira carta vai dizer para a gente fazer. A diferença entre a primeira carta de João e a segunda carta de João, apesar das duas terem o mesmo conteúdo, é que a segunda carta de João ela é mais resumida e a primeira carta ela tem mais detalhes, né? Ela é bem maior do que a primeira. E a primeira carta ela foi escrita para quem? Para uma região. Não apenas para uma igreja, mas uma região onde provavelmente continha mais de uma igreja. A segunda carta foi escrita para quem? Para uma igreja específica, para uma igreja local. E ele inicia o capítulo 1, versículo 1 da segunda carta, dizendo que ele está escrevendo para a senhora eleita e para quem mais? Os filhos dela. Ele fala sobre os filhos mais na frente. Mas no versículo 1, no versículo 1 ele fala a senhora e seus filhos mesmo. A senhora eleita, que é uma congregação específica, e os seus filhos, que são os membros. Todo mundo lembra disso? Todo mundo não, né, Teilane? Mas essa é a mensagem da segunda carta. Então, novamente vamos recapitular. A primeira carta é escrita para uma região, onde continha mais de uma igreja. A segunda carta é escrita para uma igreja específica. E a terceira carta? Ele escreve para quem? Para uma pessoa específica. Então a terceira carta, ela tem como esse diferencial, tanto da primeira como da segunda, que João está escrevendo para uma pessoa, não para uma região, não para uma congregação, mas ele está escrevendo para uma pessoa. É claro que ele escreve para Gaio, porque provavelmente Gaio, ele era o líder daquela congregação a que João estava se referindo. E é claro que a instrução para Gaio era uma instrução para que Gaio pudesse instruir a igreja. Mas aqui ele traz esse tom mais pessoal da carta. Ele não escreve a uma congregação especificamente, mas a uma pessoa especificamente. E essa terceira carta de João, ela tem 3 mensagens. A primeira mensagem é para Gaio e sobre Gaio, que é o que a gente vai ver dos versículos 1 até o versículo 4. A segunda mensagem é sobre um outro homem chamado Diótrefes, que está nos versículos 9 e 10. E a terceira mensagem é sobre um homem chamado Demétrio, que está dos versículos 12 ao 13. Então são as 3 mensagens que João traz nessa terceira carta. Amém? Amém. Hoje nós vamos ver apenas a mensagem, ou pelo menos uma introdução, ou a primeira parte dessa mensagem para Gaio, que está dos versículos do 1 até o versículo 4. Então esses são os diferenciais. Um detalhe: na segunda carta, João escreve para que os falsos mestres não pudessem se intrometer na igreja, não pudessem penetrar na igreja. E ele chega a dizer que se esses falsos mestres viessem com um ensino falso, qual era o ensino falso? Qual era o falso ensino? Que Jesus não encarnou. Então, se eles chegassem com esse ensino, o que a igreja deveria fazer? Não receber. O que ele diz aí? Olha só, vá lá para a segunda carta, versículo 10 da segunda carta. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não receba aonde? Em casa. E eu expliquei que esse receber em casa era o quê?
Era na congregação, porque a congregação se reunia em casa. Ok? Então, a segunda carta tem esse objetivo. Não receba eles. Não receba eles. Não seja... como é que se dá o nome quando a pessoa recebe alguém em casa? Hospitaleiro, obrigado. Não sejam hospitaleiros com aqueles que trazem uma falsa mensagem. Hospedeiro. Sim, também. Pode ser. Lembrando, novamente, a segunda carta com os falsos mestres vocês não recebem. Na terceira carta é o contrário. A terceira carta ela tem a conotação contrária da segunda carta. Enquanto a segunda carta não recebam os falsos mestres, a terceira carta é: receba aqueles que vêm com a verdade. Amém? Novamente, a segunda carta: não recebam os falsos mestres. A terceira carta: recebam aqueles que vêm com a verdade. Então essa verdade é o tom central tanto da segunda como da terceira carta. Sendo que a verdade na segunda carta, ela é para a gente rebater os falsos mestres e não receber eles. A verdade na terceira carta é para que a gente receba os irmãos que trazem a verdade. Então a verdade vai dar o tom de toda a terceira carta de João. Amém? Então, é isso. Aqui é uma introdução para a gente poder compreender melhor a carta. A diferença dela, número 1, é que ela não foi escrita para uma igreja, mas foi escrita para uma pessoa. E número 2, é que se a segunda foi para não receber os falsos, a terceira é: receba a verdade, ou aqueles que vêm com a verdade. Tendo dito isso, vamos para o versículo 1 da terceira carta de João. E diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. João aqui está se identificando. Ele está se identificando como o presbítero, que significa o quê? Ancião. O ancião, o velho. Porque é isso que significa a palavra presbítero, aquele que tem já o cabelinho branco, né? Não olhe para mim, olhe para trás, ó, lá na porta. O ancião da igreja. Tem mais alguns, né? Tá certo? A ideia, tá certo? A ideia primeira é realmente alguém já de idade. Essa é a primeira ideia. A segunda, não apenas alguém com idade avançada, mas alguém maduro. Alguém maduro. Não necessariamente alguém com a idade avançada, porque a gente conhece muita gente que já tem uma idade bem avançada e ainda é muito infantil. Se comporta como criança, né? Nos seus sentimentos, nas suas emoções e etc. Então, a primeira ideia aqui que João está se identificando é o presbítero no sentido real da idade dele, mas também no sentido de que ele é alguém maduro, experiente, e essa experiência de que João está tratando é alguém experiente em quê? Na verdade. Amém? Amém? Amém. Eu estou perguntando amém, que é para ver se vocês estão me acompanhando e estão me entendendo. Então ele se identifica. João era conhecido como o presbítero, como o velho, justamente porque ele era o último dos apóstolos vivos. Então quando alguém dizia, é o presbítero, já sabiam identificar que era o apóstolo João.
Pedro chega a se identificar assim também na sua segunda epístola, o presbítero. Mas aí é com essa conotação que eu falei para vocês, não como ele era conhecido, mas no sentido de velho, porque ele já era bem avançado de idade quando escreveu a segunda carta dele, Pedro. Então, João está se identificando aqui como presbítero. E ele está identificando também para quem ele está escrevendo. E ele está escrevendo para Gaio. Que Gaio? Quem era esse Gaio que João estava escrevendo? Quem era esse homem? O que as escrituras falam dele? Quem ele era? Da onde ele veio? O que ele come? Do que se alimenta? Igual aquela chamada do Globo Repórter, né? De onde eles vieram? Do que se alimentam e tal? Para onde vão? Hã? Quem era Gaio? A escritura nos fala pelo menos de 3 Gaios. 3 Gaios. Então o primeiro, vá para lá por favor, não desmarque aí que a gente vai voltar, é claro, mas vá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 14. Se você achou, diga um amém bem legal. Diz assim, ó: dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio. Então o primeiro Gaio aí é o Gaio de Corinto. Por que a gente sabe que ele é de Corinto? Por causa dessa expressão que Paulo diz, nenhum de vós. Quando ele está falando nenhum de vós, ele está se referindo às pessoas da igreja da cidade de Corinto. Então, esse Gaio, que é o primeiro que a escritura fala, é o Gaio de Corinto. É o Gaio que Paulo batizou e é o Gaio que hospedou Paulo na casa dele, que ele ficou lá hospedado. Você está no começo de Coríntios, então se você voltar uma página, você vai para Romanos, capítulo 16, versículo 23. Esse Gaio é o Gaio que Paulo batizou, 1 Coríntios 1,14, e é o Gaio que hospedou Paulo na casa dele, Romanos 16, 23. Diz assim, ó: cumprimenta-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Então, esse é o primeiro Gaio, o Gaio que Paulo batizou e que hospedou Paulo na casa dele, talvez, provavelmente, após o batismo. O segundo Gaio é o Gaio de Derbe. Hã? Não, é o segundo, esses dois aqui são o mesmo. É o Gaio de Corinto, é aquele que Paulo batizou e aquele que hospedou ele na casa dele. O segundo Gaio é o Gaio eu disse Derbe, mas na verdade é da Macedônia. Abra aí em Efésios não, me desculpa, é Atos mesmo, estou ficando cego. Atos 19, versículo 29. Atos 19, 29. Esse é o segundo Gaio, é o Gaio da Macedônia. É o Gaio da Macedônia. Atos 19, 29. Amém? Amém. Diz assim, ó: a cidade encheu-se de confusão, e todos imediatamente fizeram o quê? Arrastando com eles os macedônios, Gaio e Aristarco. Então esse é o segundo Gaio, o macedônio,
que quando Paulo estava pregando em Éfeso, lá em Éfeso, teve aquela confusão e eles agarraram esse Gaio juntamente com Aristarco. Esse é o segundo Gaio que a Escritura fala. O terceiro Gaio é o Gaio de Derbe. E esse Gaio de Derbe, deixa eu ver que eu anotei aqui. Atos 20, versículo 4. Atos 20, versículo 4. Acharam? Pronto, diz assim, ó. Acompanharam-no Soprano de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secunto de Tessalônica, e quem mais? Gaio, de onde? De Derbe. Então a Escritura fala desses três Gaios: o Gaio de Corinto, o Gaio da Macedônia e o Gaio de Derbe. E esse Gaio de Derbe, provavelmente, foi aquele Gaio que Paulo envia para recolher as contribuições para a igreja de Jerusalém, naquele período onde estava passando fome lá na Judéia. Então a Escritura fala desses três Gaios. Os comentaristas, eles se inclinam mais, tá certo? Para dizer que foi para esse terceiro Gaio aqui que João escreveu. Mas nós não temos como afirmar isso, porque a Escritura não fala. Ela só cita Gaio. E a gente pode perceber que o nome Gaio naquela época era um nome o quê? Comum. Então pode ser que seja para qualquer um desses três que João está escrevendo. Eu particularmente ficaria mais inclinado a ser o primeiro Gaio. Por quê? Porque ele estava hospedando quem? E quem mais? A igreja. Então é como se ele tivesse na casa dele o quê? Uma igreja. Muito embora, quando Paulo escreve lá Romanos, a gente não sabe se Gaio estava com ele em Corinto ou em outro lugar. Então, se ele estivesse em Corinto escrevendo aos Romanos, então o Gaio que Paulo está dizendo é o Gaio de Corinto. Não é verdade? Que é mais possível que seja isso. Mas, independente de qual Gaio é, o que importa é por que João está escrevendo para ele. Por que João está escrevendo? Aí volte lá para a 3 João de novo, por favor. Aqui é só para vocês terem uma ideia de que a Escritura fala desses três Gaios. Então João está escrevendo para Gaio, porque provavelmente Gaio é o que naquela igreja? É um líder. Um líder. Porque João vai tratar de assuntos aqui com respeito a uma pessoa que se achava líder na igreja e impedia os irmãos de receber alguém com a verdade. E esse homem se chamava Diótrefes. Então, se Gaio não fosse um líder, João não escreveria para ele com esses termos, com a seriedade do assunto, que ele estaria tratando sobre alguém que estava causando problema na igreja, que era o tal do Diótrefes. Então, se João escreve para Gaio, ele está escrevendo para Gaio, porque Gaio era alguém que tinha alguma liderança naquela congregação. Alguém que tinha alguma influência com os irmãos, sobre os irmãos daquela congregação. E João vai falar aqui no versículo 1 uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Na tua tradução está na verdade, na verdade. Algumas traduções traduziram a quem eu amo de verdade, ou verdadeiramente, em verdade. Mas a versão que diz
por causa da verdade ou pela verdade é a melhor tradução, porque essa é a ideia mesmo. Porque João está dizendo que ama Gaio por causa da verdade. Ele ama ele de forma plena e total e completa por causa da verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a gente só pode amar plenamente alguém de maneira completa, de maneira total, se for através ou por Jesus, pelo Jesus, através de Jesus. A gente não costuma dizer assim, né? Eu te amo em Cristo. Então, é através de Jesus que nós amamos, por Ele, por causa dEle, por causa do amor dEle, pelo amor dEle. Então João está dizendo isso, olha, a quem eu amo por causa da verdade. Olha a palavrinha verdade aqui aparecendo pela primeira vez. A verdade é aquilo que nos faz amar. A verdade é aquilo que nos impulsiona a amar. E isso é uma coisa importante, por quê? Porque nos últimos dias, nós estamos vivendo tempos onde a verdade parece muito mais ataque do que amor. Não que a verdade seja assim, mas as pessoas estão recebendo a verdade como se fosse um ataque. Então é como se eu estivesse dizendo a verdade para vocês, e a verdade que eu digo para vocês, vocês não recebem como algo amoroso, mas como um ataque meu para com vocês. Vocês estão entendendo? Então João está dizendo que ama por causa da verdade. A verdade sempre vai ser uma demonstração de amor. Então quando nós falamos a verdade, nós não falamos a verdade porque queremos atacar, nós falamos a verdade porque amamos. Eu coloquei uma coisa no meu coração com relação a minhas filhas. Eu não minto para elas. Seja o que for, não minto para elas. Talvez vocês vão dizer, não, mas isso é muito radical. Mas é uma coisa que eu botei no meu coração. Papai Noel não existe. Coelhinho da Páscoa, minha filha, não existe. Fada do dente, não existe. E eu vou contar aquela história. A Adriana passou uma situação constrangedora com a Rebeca quando ela tinha o quê? 5 anos? 5, né? Mais ou menos isso. Nessa época a Adriana estava trabalhando fazendo unha, né? E ela foi fazer a unha da vizinha. E aí a filha da vizinha começou aquelas conversas, aqueles papo cabeça, né? De criança. E aí a filha da vizinha disse que o Papai Noel ia dar um presente, ia trazer uma boneca. E imediatamente a Rebeca olhou para ela e disse, mas Papai Noel não existe. Aí ela disse, existe sim. Aí a Rebeca disse, o meu pai disse que Papai Noel não existe. Aí ficaram as duas mães, uma olhando para a cara da outra sem saber o que dizer, né? Mas situação constrangedora à parte, eu coloquei no meu coração não mentir para elas. Porque eu acredito que falar a verdade sempre é a melhor opção. Não importa se é algo tão superficial como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, ou seja o que for. Uma vez, só mais uma história e aí a gente volta para a escritura. A minha irmã, a Nara, na época da Páscoa, ela queria colocar ovos de Páscoa, aqueles ovos de chocolate, no quarto da Rebeca e colocar umas pegadas de coelho. Primeiro que era uma confusão maluca, porque coelho não bota ovo. Não é? Eu lembrei de quem, Wagner? Como era? Mais ovo não bota coelho, foi assim, né? Então, eu disse, não
Não vou colocar, não vou enganar minha filha. E eu entendo que, pelo menos é isso que eu entendo, que não enganar elas, dizer a verdade, é uma das maneiras que eu acho que eu estou amando elas, dizendo a verdade para elas, sobre qualquer coisa. Então, quando a gente diz, elas pedem algo e a gente não dá, a gente diz, não, eu não vou dar porque não tenho dinheiro. E elas sabem que a gente está falando o quê? A verdade. Da mesma maneira de que quando a gente tem dinheiro, mas não quer dar, eu digo, não vou dar porque eu não quero dar. Não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não quero. Eu acho que isso não é bom. Então eu coloquei isso, porque eu entendo que a verdade, dizer a verdade, é um ato de amor. Amém? É o que João está dizendo aqui, no sentido de que eu amo por causa da verdade. Se eu amo, eu digo a verdade. E essa verdade que nós ouvimos, elas devem ser recebidas como alguém que está falando porque nos ama, e não porque está nos atacando. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Porque hoje parece que falar a verdade é ruim. É como se as pessoas quisessem continuar vivendo mentiras. E agora eu estou falando no sentido de ensino, doutrina. Então as pessoas, elas não querem ouvir a verdade, elas querem continuar vivendo uma vida mentirosa doutrinariamente. E quando você fala a verdade, a pessoa não quer ouvir, porque acha que você está atacando a fé dela. Não, eu não estou atacando a sua fé, eu estou atacando o ensinamento errado que você teve. Estou tentando corrigir esse ensinamento errado. E eu estou fazendo isso não porque eu quero lhe atacar, mas porque eu amo você. Amo. Por isso que nós, como igreja, precisamos sempre nos corrigir. E quando nos corrigimos, é sinal que nós nos amamos, porque nos importamos uns com os outros. Versículo 2. Amado, desejo que seja bem-sucedido em todas as coisas e que tenha saúde, assim como a tua alma vai bem. Então Gaio era alguém conhecido por ser alguém que tinha uma espiritualidade saudável, uma fé saudável, porque João está dizendo isso, olha, assim como a tua alma vai bem. Só que João está desejando para Gaio, aquele a quem ele amava por causa da verdade, que ele fosse bem sucedido em todas as áreas, em tudo, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, que ele fosse bem sucedido, e que não somente isso, mas que ele tenha saúde. Então essa passagem do Novo Testamento, ela nos autoriza a desejar ao irmão coisas boas não somente espirituais, mas também materiais, que você seja bem sucedido naquilo que você faz. Não estou falando de acumular riquezas, estou falando de você executar bem aquilo que você faz, ser bem sucedido nisso, trabalhar bem, trabalhar fazendo a coisa certa, a coisa boa, e que você tenha saúde, que você possa ter uma saúde física dentro dos limites possíveis, que você possa ter uma saúde boa, uma saúde plena. Nós homens somos muito difíceis nessa área da saúde física, né? Falando por mim, eu só baixo no hospital se for desmaiado. Enquanto eu estiver em pé...
Ainda, se eu tiver meio acordado, eu ainda digo assim, eu estou bem. Mas ter uma saúde física boa faz parte da nossa vida. E João está desejando isso para Gaio. Então não é apenas ter uma saúde espiritual boa, mas é ter uma saúde física boa e ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Olha só, imaginem alguém que é um líder na igreja, ele prega, ele ensina, ele canta, ele faz tudo. Tudo que uma pessoa cristã deveria fazer na igreja, ele faz tudo. Mas a casa dele é destruída. Valeu de quê? É nesse sentido, olhe para o versículo 2, que João está dizendo: desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em todas as coisas, que tudo que você faça vá bem, que você vá bem em todas as coisas, assim como a tua alma vai bem. Versículo 3: pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram em teu favor e testemunharam de como andas na verdade. Olha mais uma vez a palavrinha verdade aparecendo aí. É engraçado uma coisa: o tempo do verbo. Qual é o verbo que está aparecendo aí? É o verbo. Qual é o verbo? Não é em inglês não. É o verbo andar. Só que olha o tempo do verbo. Eu fiquei sabendo que tu... Qual é o tempo? Não era andou. Não era andará. Era o verbo presente. Ele anda. A verdade não é algo só que a gente recebeu ou vai receber. É uma verdade aonde nós estamos fixos nela, andando nela, estamos nela. É algo para ser vivido. Não é só algo para ser aprendido, mas é algo para nós vivermos. A verdade se vive, porque a verdade é uma pessoa, e nós precisamos viver essa verdade, andar nela, não apenas aprender ela, mas viver ela, vivenciar ela. Ela deve ser a nossa vida, porque a verdade é Jesus, e Ele é a nossa vida, e nós estamos nele, e é nele que nós andamos. Por isso João está dizendo que está feliz, porque alguém chegou para ele e disse: olha, Gaio anda na verdade. Ele não se desviou da verdade, ele não se desviou do mandamento. Lembrando, qual era a verdade, qual era o mandamento? Crer em Jesus e amar uns aos outros. Essa era a verdade em que Gaio estava andando, e que aqueles falsos mestres estavam deturpando e ensinando que Jesus não havia vindo em carne. E João diz: eu estou feliz, Gaio, porque tu não se desviou disso, apesar dos falsos mestres. E lembrem-se, na primeira carta eram falsos mestres que vinham de onde? De dentro. Na segunda e na terceira carta eram mestres que vinham de fora, eram itinerantes. Imagine quantos haviam passado por ali, que Gaio tinha escutado ensinando falsas doutrinas, falsos ensinos, e mesmo assim ele estava firme na verdade, não se desviou
da verdade. Isso tem uma lição tremenda para nós. Quando nós ligamos o nosso rádio, ou quando ligamos a nossa televisão num canal chamado evangélico, nós ouvimos de tudo, tudo, absolutamente tudo, de errado possível. De vez em quando, eu fico assim, irmãos, o que eu estou dizendo eu não falo com alegria, eu falo com tristeza. De vez em quando, alguém consegue fazer uma boa interpretação do texto bíblico. De vez em quando, mas é bem raro. Porque na maioria das vezes, quando a gente liga o rádio, escuta uma pregação de rádio, ou liga a televisão e bota num canal evangélico, os caras estão deturpando as escrituras em benefício próprio. E principalmente deturpando as escrituras para ganhar, para tirar dinheiro dos outros. Só que, mesmo ouvindo todas essas coisas, nós precisamos estar como? Como? Firmes em quê? Na verdade. Nós não podemos nos desviar dessa verdade chamada Jesus, dos ensinamentos verdadeiros da Escritura Sagrada. Por mais que milhões e milhões de pessoas possam estar pregando um evangelho que nem evangelho é, mas nós continuaremos na verdade de Jesus. Não nos desviaremos dessa verdade, nem para a direita e nem para a esquerda, mas estaremos firmes. Como? Andando, vivendo a verdade de Jesus. Amém? Quarto e último versículo de hoje. Não tenho maior alegria do que esta: ouvi que os meus filhos andam na verdade. João está chamando aqui Gaio de filho, porque provavelmente foi João quem evangelizou e batizou esse Gaio. E se foi João que evangelizou e batizou esse Gaio, a gente elimina o primeiro, né? Não é verdade? O primeiro Gaio? Porque quem batizou o primeiro Gaio? Paulo. Então aquela minha ideia de que eu disse que estava mais inclinado para o primeiro acabou de acabar. Porque se foi João que evangelizou esse Gaio, e é por isso que ele está chamando ele de filho, então não era o primeiro Gaio lá, porque foi Paulo que batizou. Mas olha só, João está dizendo que a alegria dele é saber que o filho dele ainda está na verdade. Esse sentimento é um sentimento genuíno. Pense no seu filho, e pense que você educou o seu filho nos caminhos do Senhor, e que ele se tornou adulto, e ainda está aonde? Como é que você se sente com relação a isso? Esse é o sentimento que João está expressando. A minha felicidade, a minha alegria é saber que você ainda está na verdade, que você não se desviou, que você não se deixou influenciar pelos falsos mestres, que embora você tenha escutado aí muita coisa errada, muita coisa falsa, mas você se manteve na verdade. Irmãos, esse é um sentimento, é claro que eu usei aqui o exemplo dos nossos filhos mesmo, mas esse é o sentimento que nós, como líderes, como pastores, como pessoas que evangelizam outras e levam outras até chegar ao batismo, esse é um sentimento que nós, sentimos assim em demasia, em evangelizar alguém, em batizar alguém, em ensinar a igreja e perceber que a igreja está entendendo, e não apenas entendendo a verdade, mas andando na verdade. É assim que eu me sinto quando eu vejo a igreja. Eu sei que isso pode ser bobagem, mas quando eu vejo a igreja postar algo no Facebook, postar algo no WhatsApp, e que é de acordo com a Escritura.
Isso me faz perceber que a igreja está realmente absorvendo o ensino da Escritura, que ela está entendendo o que está sendo ensinado, o que está sendo passado, e não está se deixando levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento errado, herético, que esteja ouvindo de terceiros. Eu fico feliz quando eu vejo um irmão da nossa congregação refutando alguma coisa errada. Eu me alegro com isso, porque eu percebo que aquele irmão, ele está entendendo aquilo que está sendo ensinado. Quando alguém chega para ele e diz algo, e ele diz: não, mas isso não é assim, não é bem assim, a Escritura não diz isso, isso não é bíblico. Isso causa em nós que ensinamos felicidade, em saber que a igreja está vivendo a verdade, que não está se deixando influenciar pela verdade. Sábado, eu e o Charles estávamos voltando lá da colônia, e o Charles fez um comentário sobre alguém que ele evangelizou, e o comentário dele foi o seguinte: eu fico muito feliz que fulano e fulano estão firmes na igreja. Não foi isso, Charles? Porque essa é a nossa felicidade, é saber que aquelas pessoas que a gente ensina, elas estão firmes na verdade. Danilo, quantas pessoas chegam na tua loja falando coisas mais malucas possível com relação ao evangelho? Irmã Raimunda, quantas pessoas chegam lá no seu salão com as ideias meio doidas? E a gente refuta, a gente diz: não é bem assim. E essa é a felicidade nossa, líder, que está ensinando a igreja, porque quando vocês fazem isso, vocês estão mostrando que vocês entenderam o que eu estou ensinando para vocês. Amém? Da mesma maneira que se um dia, preste atenção que isso é sério, da mesma maneira que se um dia eu ou qualquer outra pessoa dessa congregação, qualquer líder, chegar nesse púlpito e ensinar algo diferente da Escritura que você possa refutar, não é porque está sendo dito aqui que é verdadeiro. O que está sendo dito aqui só é verdadeiro se for da Escritura. Vocês entenderam isso, irmãos? É esse o nosso ensino. Não é para vocês aceitar tudo o que é dito aqui, é para vocês aceitarem o que é dito aqui, se o que for dito aqui for bíblico. E era isso que João estava dizendo para Gaio: estou feliz porque você ainda está na verdade. Essa é a nossa felicidade, em saber que aqueles a quem a gente ensina e aqueles a quem a gente ensina a verdade permanecem na verdade. Amém? Que o Senhor nosso Deus seja com todos nós, nos abençoando e nos edificando para a honra e glória dele, pela sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Santo Deus, a gente diz: não é bem assim. E essa é a felicidade nossa, líder, que está ensinando a igreja. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão mostrando que vocês entenderam o que eu estou ensinando para vocês. Amém? Da mesma maneira que se um dia, preste atenção que isso é sério, da mesma maneira que se um dia eu ou qualquer outra pessoa dessa congregação, qualquer líder, chegar nesse púlpito e ensinar algo diferente da Escritura que você possa refutar, não é porque está sendo dito aqui que é verdadeiro.
O que está sendo dito aqui só é verdadeiro se for da Escritura. Vocês entenderam isso, irmãos? É esse o nosso ensino. Não é para vocês aceitar tudo o que é dito aqui. É para vocês aceitarem o que é dito aqui, se o que for dito aqui for bíblico. E era isso que João estava dizendo para Gaio. Estou feliz, porque você ainda está na verdade. Essa é a nossa felicidade, em saber que aqueles a quem a gente ensina, e aqueles a quem a gente ensina a verdade, permanecem na verdade. Amém? Que o Senhor nosso Deus seja com todos nós, nos abençoando e nos edificando para a honra e glória dele, pela sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar.